do Pó de Café. Golinho. Segunda temporada, Fê. Muito bom, muito bom. E Convidados já tá assim, né? de alto nível. Bombando. Muito bom. Quer começar? Porque Com hoje certeza. o negócio, tô ansiosa pra começar logo, conversar com eles. Eu também. Muito bom. Gente, o primeiro convidado de hoje, ele é pernambucano. Ele tá há mais de 20 anos em Campinas. Ele é rapper, comediante. Fiquei sabendo que ele desenha pessoas, assim, tem viralizado muitos vídeos dele em relação a isso. Ele tá há mais ou menos uns 13 anos no stand-up. E ele é pai da Sofia, de 13 anos. Olha só, vocês puxaram a capivara mesmo, hein? Puxa a capivara. Ainda bem que não sabe minha passagem na polícia aí, né? Não, a ficha Não, isso corrida a a gente... gente... Ah, tá, isso aí deixa- passou? a gente passa. Bom, obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Tamo junto. É nóis. Mas ele não veio sozinho, né, Bruno? Não, Oh. agora vem a minha Tem apresentação. outro Vamos lá. convidado? Ele é ex-bancário. Assina o roteiro da Rádio Blog. Oh, dica já, gente. Olha o spoiler. Casado com a Thaís há 23 anos. É a dona da porra toda, entendeu? Casar O pai da Maria Luísa. Boa. O filho da dona Fátima do seu Toninho. Oi, aí, e está há 14 anos fazendo stand-up. Mas, né, gente, por último, não menos importante, a gente tem que falar que ele é o quê, Erickson mesmo? Aqui de Campinas? Cidadão emérito. Cidadão emérito de Campinas, Enéas. Ô, meus queridos, aqui, ó, golinho. Golinho. Café. Não. Pô, Luiz Paixão, que legal tá aqui, hein? Pô, legal Que demais, legal, cara. obrigado, gente, pelo convite de A gente que vocês. agradece. A gente tá muito feliz de vocês terem vindo no nosso podcast. Muito É o legal. nosso podcast, tá? A partir de hoje é nosso. Com certeza. Já passamos a bola, já. E falando em por último, não menos importante, Vai. Paixão, Diga lá. filho da dona Rainha. Ô, dona Silvia, né? Da manhã Silvia. Manhinha. Tô sabendo. Pernambucana. Manhinha. É, chame como quiser, chama ela de rainha. Você ouviu essa música? Opa. É legal, né? Emocionante, Vamos né? falar sobre isso. Vamos. A gente Vamos. puxou certo a capivara? Puxou Puxou, certinho, cara. Tá certinho. tudo Vocês foram no certinho? Jus Brasil, colocou nosso nome no Jus Brasil lá? É mais ou menos isso. Eu não tenho 23 anos de casado, eu tenho 23 anos de relacionamento. Mas como Tá bom. eu vivo numa coleira desde que quando começou o relacionamento, então eu considero 23 anos de É casado. sobre isso, entendeu? Exatamente, sobre isso. É dona da porra toda, como Mas eu olha, anunciei. parabéns pra vocês pelo podcast. Muito legal, né? E também, se vocês permitem aí a parte, né? Parabéns aí pra IMA, né? Que Com mantém certeza. essa estrutura aqui. Total. Muito bacana, muito bom. cara. Quando eu vi Isso. no jornal que eles iam montar uma sala de podcast que seria oferecido para a população, bastava agendar um horário, eu falei, cara, que legal, né, mano? Porque às vezes as pessoas têm a vontade de fazer, mas E não tem condições, tem né, condições meu? de Não, ter uma porque sala. precisa de uma Investir estrutura. toda estrutura, Não é exatamente. fácil, né? Não é só querer, né? É. A gente que eu digo. A gente ficou quase um ano desde quando surgiu a ideia, né? Um dia eu assistindo, eu consumo, né, podcast, stand-up, então eu sou muito assídua. E eu falei, dá pra gente fazer isso, vamos fazer isso. Aí eu convidei o Fer, um outro amigo nosso, o Hélio, que agora não consegue vir mais por conta de trabalho. Falei, vamos fazer um podcast. Os dois, falei, amanhã, em tal lugar, reunião, podcast. Os dois, Pronto. a Vanessa pirou. Caramba. Aí fomos, já com pauta, tudo. E assim, vamos fazer esse negócio. E deu certo. E deu super certo. Tá Mas muito aí bonito. puxar lugar, ver logo. Aí tinha que ter alguma coisa que era meu, né? Então, cor-de-rosa, que eu sou toda Barbie, eu adoro rosa. Aí vamos colocar um logo, alguma coisa minha. E o café, que é, assim, a gente trabalhou junto, e do hotel, da hotelaria, foi pra vida. E era assim, vamos fazer um café? Vamos dar uma pausa no café? Aí, fora do hotel, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? E aí, na hora de... O que a gente vai fazer? servir vocês aqui. Isso, Oh, por por favor. favor. Opa, delícia. Como vai Aceito. chamar o podcast? Aí, pode, não sei o que, aí começa naquelas ideias loucas, né? Aí, Pensando em tomar um café. pensando, tomando café. Legal. A gente tava no shopping, né? Sim. Fomos pra tomar o café, o cafezinho da tarde, foi pro jantar, e do jantar foi pra café de novo. Cafezinho, e ficamos, tipo, fechamos o shopping. E aí, tomando café, não sei o que, pó, né, de pó de café, aí ficou, café, claro, a gente só bebe café junto, né? Então, vamos, e aí ficou Representou bem a bate-papo gente. entre amigos, e a ideia é chamar amigos, né, Legal. chamar as pessoas Que para legal. contar a história de vida, não tem um tema de café,
né? Como o nome sugere, mas não é. É um bate-papo entre amigos mesmo. E a Puxa, gente eu começou a estudei tematizar. tudo sobre o café pra vir hoje aqui. Estudei da história do café, a produção Então, do café. Mas Então, o improviso que é bom. Lógico, lógico. Você sabe que quando a gente foi fazer o roteiro pro podcast, a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos chamar um barista, né? Pra falar sobre a bebida, né? Então a gente trouxe um amigo nosso que é barista. E aí depois foi, né, os amigos mais próximos, as pessoas com conversa interessante. E a ideia é assim, cara, todo mundo tem uma história interessante pra contar. Com certeza. Né? Todo mundo tem uma inspiração, tem alguma especialidade, né? E jogar na rede. E por que não a gente? Por que eu tenho, né? Não precisa ser global pra gente estar fazendo, né, um podcast. Então, Sim, a ideia é essa, é aproximar as pessoas de Legal, todos os legal. mundos. Muito Pessoas legal. conhecidas, pessoas não conhecidas. E as pessoas não conhecidas geralmente são as que têm as histórias mais legais. Não é? Exatamente. A gente fica assim, ó, aqui, ó, Você sabe, babando nos convidados toda vez. A gente fala, nossa, esse foi ótimo, né? Nossa, cada vez que sai um, a gente, A gente esse já foi prometeu ótimo. parte 2 de vários. É. legal. Sabe que quando eu assisto bastante televisão, assim, e tem um jornalista chamado Marco Aurélio Souza, ele era da TV Globo, não tá mais, ele era do esporte. E aí ele tem um negócio no Instagram dele que é assim, a vida só vale a pena se tiver uma boa história pra contar. Total. Né? E eu peguei essa frase meio que pra mim, assim, porque a gente anda na rua, não sei se você tem essas brisas assim, a gente faz muito show de stand-up em muitos lugares, né? De vez em quando a gente vai em bar, teatro, 300 pessoas, 200, 500, fizemos show pra 8 mil pessoas no Uau. shopping aqui em Campinas. E cada um tem uma história, cara. Eu olho aquelas pessoas e às vezes eu não vou cruzar com essa pessoa nunca mais, mas é uma história que talvez era muito legal e É passou muito por louco mim. isso. Passa, as histórias passam pela Passam, gente, né? passam mesmo. Quanto mais a gente conseguir pegar um pouquinho de cada um, é melhor. Você mais a vê gente isso, cresce. né, nos shows. Às vezes o humorista tá lá e fala, você é o quê? Ah, sei lá, eu sou dentista, sei lá, que seja o que for. Ah, o que você... A pessoa vai puxando, É, do vai que nada, vai. vai surgindo uma história, você fala, caraca, mano. Que história top. É louco, louco. legal. É muito E legal falando em isso. história, antes de chegar nos dias atuais aí, a gente queria que vocês resumissem de uma forma breve, se é que é possível resumir uma vida, né? Mas a gente queria começar aqui com vocês falando um pouquinho como que vocês começaram. Paixão, você lá em Pernambuco, Cara, como que foi sua vinda pra cá? Se você sempre trabalhou, eu sei que você começou como Certo. rapper, depois que você entrou na comédia. isso, eu fazia rap, comecei fazendo com 15 anos e tal. Isso aqui já em São Paulo. Mas eu vim de Pernambuco quando minha mãe se separou do meu pai e tal. Aí pegou eu e meu irmão, veio pra cá, pra São Paulo, pra Vinhedo, em 2000, no ano 2000. E aí lá em Vinhedo eu comecei a trabalhar desde cedo, ralando desde cedo pra ajudar minha mãe e tal, cuidava de carro. Que eu sei que a galera, muita gente não gosta de flanelinha, né? Mas flanelinha também é trabalhador, velho. E eu era educado, eu falava, quer que eu cuide ou quer que eu risco? Eu já mandava, já. E aí, isso me atrasou muito na escola. Então, por conta de não me formar em alguma profissão e tudo mais, eu comecei a trabalhar com várias coisas. Virei pizzaiolo, trabalhei 7 anos em pizzaiolo. Uau. E aí, o meu sonho era sair da pizzaria e virar motoboy. Aí, assim que eu consegui tirar minha carta, ganhar um dinheiro, peguei a moto e já falei, ó, agora eu vou pra rua. Porque a pizzaria não é fácil, não. É gostoso, assim, o trampo. Você troca ideia com a galera, tal. Mas o motoboy, eu via os caras lá na rua, né? Calorzão e tal. E aí, comecei a trabalhar no motoboy. E as coisas foram acontecendo e tal. Aí nasceu minha filha em 2010. Resumindo tudo, em 2010 minha filha nasceu. Eu tinha acabado de conhecer o stand-up, tipo, poucos meses. E aí eu fiquei muito fã do Danilo Gentili, dos vídeos, do Oscar, filho dos caras. E aí eu comprei ingresso, 2 ingressos para assistir o show do Danilo Gentili. Em setembro, dia 10 de setembro de 2010. E aí, meu, eu lembro que era caro pra caramba, pra mim, minha condição. Mas assim, eu era fãzão, comprei. Quando foi 10 de setembro de manhã, minha filha nasceu. E eu falei, e agora? Tô com 2 ingressos aqui, que tipo, documento da moto atrasaram, mas comprei o ingresso. Falei, não, agora o que eu faço? Aí eu cheguei na minha mãe, falei, ó, preciso ir lá no trampo, lá na maternidade. Dei um miguezinho, fui lá, assisti o show. E aí eu vi o Danilo fazendo show pra 500 pessoas, assim, contando história da vida dele. E eu pensei assim, meu, tem um monte de história. Será que eu consigo fazer isso? Aí eu saí de lá já com um monte de coisa na cabeça. Comecei a escrever piada no meu trabalho mesmo, na pizzaria, testava com todo mundo. O Zé, eu acho que o Zé já contava piada antes, né? Com os amigos, né? É. Mas eu comecei ali, aí você vira o chato, né? Que você quer contar piada pra todo mundo e tal. Aí eu fiz o primeiro Open Mic, aí os caras falaram, continua, tal, continua. Aí do primeiro foi pro segundo, terceiro, daqui a pouco começou a rolar um showzinho com cachê e tal. Aí rolou Ana Hickman fazer participação, que inclusive o Zé me levou lá.
em 2011, né? Mais ou menos, Ana Hickman, Tudo é Possível. Foi. E aí, da Ana Hickman já surgiu muita coisa boa. Outros convites de programa também e tal. Aí começou a rolar um cachezinho, eu já saí da moto e fui ver de stand-up. E aí o dinheiro vem entrar em 2035, eu acho que vai entrar. Porque não entrou, não. O dinheiro é outra história. É outra história, mas é uma profissão que salvou minha vida, tá ligado? Depois veio educador em 2014. Gente, e assim, o que era stand-up antes, né? E hoje, com a internet, com a rede social, vocês sentiram que mudou o acesso às pessoas? As pessoas... assim, quando eu comecei a consumir Consumo, né? stand-up, às vezes eu falava pra minha rede de amigos e o pessoal assim, que isso? Né? Era uma coisa meio, não era, Quando não você era, começou né? a consumir, você lembra? Cara, quando eu comecei a namorar o Jonathan, que ele... 2000 e quanto? 2000, faz 6 anos que a gente tá junto. Há uns 6 anos. Foi aí, Então uns 6 faz anos pouco atrás. tempo que você Faz começou pouco a tempo. assistir E ainda era uma coisa assim, meio... Não era todo A mundo gente já que... tava junto já no rolê. Já, Não outra. eu era todo comecei mundo na época que do falava. Danilo Gentili mesmo. Acho que ele foi um dos Mas o primeiros, Danilo né? 2006, 2007, Eu comecei mais cedo. nessa época. Acho que né? ele foi um dos primeiros, né? Cara, assim, o stand-up mesmo, né, falando assim, ele é muito popular nos Estados Unidos. Os Estados Unidos Exatamente. tem muito mais humorista que no Brasil, é muito mais, a profissão é respeitada, e muitos humoristas começaram no stand-up e partiram pro cinema, partiram pro teatro, pra televisão, pros filmes, né? Partiram também pra talk show, tá? E no Brasil, o cara que começou a fazer isso aqui, de uma forma mais popular, foi o Chico Anísio. Ele começava a fazer isso em pleno Fantástico. Né? Então era aquela coisa de um cara sozinho falando com a câmera, era um monólogo aquilo. Já era um prenúncio do stand-up que o Bill Cosby fazia nos Estados Unidos. Então ele trazia isso. E aí ele começou a gravar isso em LP, começou a comercializar isso também, começou a fazer shows, rodar, fazer show. E aí outros foram aparecendo, que é o caso do Zé Vasconcelos, a Luiz Vasconcelos começou a fazer também isso aí, que é um exímio contador de causa, né? Outros caipiras começaram a fazer isso, né? Aí nichando mais pro caipira. Então começou assim, de fato. Mas foi em 2005, talvez, 2006, 5 por aí, 6. que essa nova geração, que essa geração que a gente conhece atualmente, que eles começaram a se reunir para fazer esse show stand-up comedy, já com esse nome. Não era só um show de comédia, monólogo de comédia. Porque o Jô fazia isso no programa do Jô antes de começar. Mas era show de humor. Era show de humor. O Jô era mais show de humor. Exatamente. Não era nem personagem. O Faustão fazia muito isso, de chamar contador de piada. Contador de Né? piada. Que aí depois surgiu, né, vários humoristas. Foi quando o Danilo surgiu. O Danilo surgiu não, né? Foi quando alguns humoristas começaram a se encontrar e a praticar isso. Você tá praticando, eu tô praticando também. Vamos se juntar, vamos nos reunir para fazer? Vamos juntar. Eu conheço uma turma. E começaram a se reunir em bares, porque o único lugar que tinha disponível para fazer isso, que abria espaço para isso, era um bar. Porque o bar já tinha música ao vivo, então eles pegavam um dia qualquer que não tinha música, mete esses caras aí, vamos ver se dá certo. E lá foi o Memphis, em São Paulo, o bar ao vivo em São Paulo, que começou, o Beverly também, né? O Comédia ao Vivo. Comédia ao Vivo. Começou a abrir esse espaço, especialmente em São Paulo, em bar. E aí, quando começou essa galera a despontar, quando a Bandeirantes decidiu fazer o CQC junto com a Quatro Cabeças Argentina. E a Quatro Cabeças precisava de repórteres, né? Eles precisavam de gente para ir para rua. Eles falaram, tem que ser gente rápida, sagaz. E eles foram nesses shows de stand-up. E lá eles viram Danilo, lá eles viram Rafinha, lá eles viram Oscar Filho. E foi essa turma, a primeira geração que a gente fala, assim, que é a primeira... Os caras que vieram com facão, né? Abrindo o espaço. Pavimentou a parada, né? E no stand-up, já no stand-up. Isso. Então o stand-up ele começou antes do CQC. O CQC ajudou a popularizar esses caras, porque aí na televisão, famoso, num programa super legal, o Danilo Gentili, o Rafinha, o próprio Oscar, eles rodaram o Brasil umas 3 vezes, cada um. Tudo quanto é cidade. Aí já começava a fazer teatro. Aí já começou a abrir uma outra frente. Exatamente. Zé, você saiu do banco pra trabalhar com isso direto, não? Cara, não, a minha história ela é parecida com a do Paixão. A gente sempre quer fazer alguma coisa que tenha a ver com a gente. Sim. Eu queria muito trabalhar com rádio. Eu sempre fui um ouvinte, assim, contumaz de rádio. Eu sempre queria fazer rádio. E eu ouvia um radialista aqui em Campinas, o Reginaldo, na Educadora, e eu falava, putz, eu quero ser esse cara, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero ser igual a esse cara, porque ele era muito bem-humorado, ele desligava o telefone na cara dos ouvintes, ele brincava com um, com outro, levava a zoação também, tá?
E cada vez que eu ia na rádio, acabei conhecendo ele pessoalmente e tal, e eu perguntava pra ele, ele falava, cara, você tem que estudar a rádio, você tem que fazer um curso de rádio pra você operar a mesa, tem que ter DRT, a profissão de operador. Sim. E eu ficava enrolando, vou fazer, não vou, mas eu não sei se eu quero, aquela coisa. Aí prestei um concurso, virei bancário da Caixa Econômica Federal, e sempre querendo trabalhar com rádio. Um belo de um dia, o Gustavo Pinheiro, né, que é o diretor, ele é gerente artístico da Educadora, ele falou, cara, você já trabalhou em alguma rádio? Eu falei, não. Ele falou, como é que você quer começar aqui, na Educadora, que é um canhão, que é líder de audiência. Sim. E eu fiquei meio desiludido com isso. E aí meu irmão, vendo eu meio desiludido, ele falou, cara, chega aí, assiste isso aqui no YouTube, então recém-chegado. Olha esses caras. Aí era o Oscar, era o Danilo, era a Marcela Leal, era o Diogo Portugal. É stand-up isso aqui. Por que você não toca isso aí? Eu me apaixonei na hora, falei, putz, é isso. Gostei do formato. Aí eu comecei a fazer stand-up. Desencanei de rádio. Veio antes da rádio? Veio. E aí eu fazia stand-up Massa. junto com a Caixa Econômica. Eram as duas carreiras em paralelo. Até que chegou um dia que eu não conseguia mais levar as duas juntas. Sim. Eu não era nem um bom bancário, nem um bom humorista. Eu pedi demissão do banco para me dedicar ao stand-up. Como estava naquele auge o stand-up, a Rádio Educadora fez um concurso para novos talentos de stand-up e tal, né? E o prêmio do concurso era abrir o show do Marco Luque, né? Aqui em Campinas. E eu participei do concurso e ganhei o concurso. Aí eu fui abrir o show do Marco Luque. Que legal. Lá no Cartoon, em Souzas. Nossa, Aí foi faz tempo. Aí foi legal pra caramba e quem tava lá viu e gostou. Passou um tempinho, o Fábio Granger, né? Que era coordenador na época, me ligou. Falou, cara, a gente vai montar um programa de rádio novo, gostamos da sua pegada, que é participar do Rádio Blog. Vai começar o Rádio Blog. Aí, o que aconteceu? Eu entrei na Educadora por conta do stand-up. Eu dei a volta, né? E aí hoje o Gustavo Pinheiro, né? Que falou, pô, não tem como você trabalhar aqui, né? Hoje é meu gerente. Tipo, eu consegui chegar lá fazendo um outro caminho, né? Aí eu olhei pra ele e falei, chupa. Mentira. Falei nada. Ele vai assistir. Mentira, falei nada. Falei não falei. Tô brincando, mentira, falei não. E aí eu tô lá desde então, desde 2012. Que bom. Gente, que loucura. Eu achei que fosse o contrário, sabia? Achei que fosse rádio Sim. e depois... Que a rádio me levou pro stand-up. Né? Foi o caminho inverso. Exatamente. É que a gente tá na rádio como um humorista já, então a gente já entrou como humorista, a gente não é locutor, assim, né? Locutor de Não é um âncora, operador, um âncora do programa. Entendeu? Eu queria ser o Reginaldo, mas na verdade eu não queria ser o Reginaldo, eu não queria ser o cara do botão. Eu queria só falar, Eu queria né? ser o cara que faz as piadas, que é o que eu sou hoje, que nós somos hoje. Sim, Entendeu? sim. Então a gente já entrou na rádio como humorista, pra falar as merda mesmo, entendeu? A gente produz conteúdo todo santo dia. 3 horas na parte da manhã e depois eu volto e faço mais 2 à tarde. Então todo santo dia tem que ter conteúdo. A gente tem que estar lá às 7 da manhã produzindo, gerando coisas, entretendo quem está no carro. Não é fácil, cara. Não é nem um pouco fácil. Mas a gente fica esperando. Porque se não rola uma piada, você fala, oi? E é tudo um improviso, Tipo, né? Sim e não. Tem muita coisa que é calculada. A gente tem já o time de um olhar pro outro, perceber quando é que vai rolar uma piada. Na parte da manhã é mais livre, né? Na parte do Rádio Blog do Zé, né? Ele que faz o roteiro, Aí é tudo roteirizado. Hora do Leite é mais livre mesmo, assim, a gente decide o tema na hora ali e tal. Uma coisa ou outra a gente escreve, mas a maioria, né? Mas a gente vai na vibe, né? Vai na vibe, deixa vai rolar. percebendo o limite do outro, quando é que o outro tá num bom dia, quando o outro não tá num bom dia. Tipo, até isso tem. Sim. Um vai fazendo escada pro outro, um levanta, A gente outro tem corta, ciclo menstrual tal. também, viu? A gente tem dia que não tá bem, tá? É, lógico que é. Imagina, todo dia, 7 tá horas. TPM? Então, Tem tem dia que vai pra matar. Cara, eu fico mais com ele do que com a minha mulher. É, porque a gente se vê na rádio e aí que nem muitas vezes reunião à tarde e show à noite. Tipo, nós se vê mais que a mulher. A gente trabalhou hoje de manhã, na hora do leite, a gente tá aqui no podcast agora, e à noite a gente vai pra São Paulo fazer um show lá no Comedy Club lá. Exatamente. Eu tô falando. Eu tô gostando mais dele do que... Ô, Paixão, falando em improviso, Sim. pra você, não sei se pro Zé foi tão fácil, assim, é tão fácil trabalhar em improviso com o tempo de carreira, acredito que sim. Mas pra você o improviso veio, o lado do rapper seu ajudou, né? Porque você faz esse mais Ajudou. meio freestyle, não é? Ajudou assim, mais ou menos, porque é diferente, né? Você fazer rima, você pode só fazer rima, sem ser engraçado. Agora, quando você tem que fazer um improviso pra rir, é mais difícil. Porque tem que ter o punch pra... Fazer rir já é difícil, né? Numa piada. Pô. Agora, rimando, eu acho mais difícil. Então, o improviso da rádio, como é na conversa, eu acho que é mais fácil. Mas pra fazer rap e fazer rir, eu acho mais difícil, sabe? O improviso, ele veio porque, assim, eu sou pernambucano, né? Uhum. Então, assim, minha infância toda,
pelo menos, uma vez por semana tinha 2 caju e castanha lá, que ninguém conhecia, fazendo rima pra todo mundo que você passava no bar, na Como é que chama rua. essa rima que eles fazem? Repentista. Ai, Repente. Repente. Nossa, é muito massa. Então, desde pequenininho eu já via aqueles caras lá, ficava louco, né? Os caras Mas passando é cultural, chapéuzinho. né? É cultural. Aqui você não vê. Tem muito. Aqui em São Paulo, né? Aqui Lá em Campinas Pernambuco você tem não muito, vê, muito, né? muito. Mas o É seu não é cultural. voltado pra comédia, né? Eu vi um que você fez pra sua mãe, é maravilhoso. Ah, tá, não, é porque antes do stand-up eu tinha uma carreira de rapper mesmo, assim, Aham. de rapper. Rap e música, como fala? Uma pegada mais social? É, uma pegada social A convencional. banda Tal. Atemporal, é isso? A Temporal é uma banda junto com o Douglas Petrão, que a gente faz um trabalho. Tem também uma música dedicada, que a gente faz música contando a história das pessoas, entendeu? Ah, isso Tipo, que eu vi, foi isso que eu vi. Você quer fazer uma música pra sua mãe, aí você me passa um formulário sobre a história de sua mãe, desde quando ela nasceu, o que ela viveu, quem ela conheceu, o que Muito legal, aconteceu. Eu vi uns vídeos. A gente transforma em música e entrega pra você fazer uma surpresa pra ela. É bem Isso legal, aí mano. eles fizeram pra mim. A gente fez pro Zé, Contou a chorou igual um história da bebê. minha vida com a minha mulher, que é minha filha. Chorou igual um Eu vi bebê. o react da sua mãe, né? Sim, muito massa, foi no dia do aniversário dela, foi surpresa também. Eu muito levei ela legal. lá no aquário em Vinhedo, botei o fone e tal. Nossa, show. É que legal assim, se você der um presente físico pra alguém, né? Primeiro que não é exclusivo, porque ele foi fabricado em série, né? Beleza. Mas se você der, por exemplo, como eles falam, né? A roupa rasga, o perfume acaba, né? Sim. A música fica. A comida você Pra sempre. A música fica pra sempre. Uhum. E Passar não de existe geração. uma outra música igual. Ela foi desenvolvida e escrita só para o teu caso. Porque ninguém tem uma história igual a sua, né? Então, Exatamente. então vocês quiserem escutar, tem no Spotify, música dedicada. Só colocar lá, tem várias músicas lá, porque a gente sobe tudo lá, a gente passa pro cliente. Pô, maravilha. E aí, se ele deixa, a gente sobe lá no Spotify. Pode Tem que é no céu. Tem um lutador de MMA, foi campeão do UFC, chama Fabrício Verdun. O Verdun tem uma história assim, mas muito bonita, tipo de história de superação, de não ter o que comer mesmo, morar na gringa de favor, e eles fizeram. E ele escuta no carro com a mulher e com as 2 filhas. Cara, É muito até legal, eu né? que não conhecia muito a história do Verdun, você chora no carro. Você fala, Mano, cara, é muito não legal. fácil. Passa um filme assim, você Passa um sabe, filme, é muito né? louco. Até a gente se surpreende também, tem várias histórias que, como eu escrevo, eu pego o roteiro e assim, tem muitas histórias. Tem história triste, história do cara que perdeu o pai, quer eternizar a história do pai. E aí, eu me emociono junto, começo a chorar, escrever. Mano, é muito louco, sabe? Mas claro, o resultado né? tá bem legal, a gente Mas tá bem fica, feliz. fica genuíno. Fica. Você sente a história, né? meu. Que volta naquela premissa, né? Todo mundo tem uma história. Exatamente. Todo mundo tem uma história. Vocês, Mas, cada um aqui, você que tá assistindo, eles têm uma história e a gente não faz ideia de como é que é. Né? A gente gravou lá o nosso primeiro programa, a gente gravou um piloto lá. Nós dois conversando, a gente falou um pouquinho da nossa jornada, assim, da nossa carreira, até para o pessoal entender a ideia do podcast. Por isso que eu comentei com vocês, né, que em algum momento as experiências podem ser as mesmas, né? sim, com Ou certeza. alguma dificuldade que alguém passou, ou alguma coisa, algo que a gente tenha superado. Acho que todo mundo passa por isso. Cara, eu tava na praia, não sei onde que eu tava, numa fazenda, sei lá. E tinha uma montanha muito bonita, assim, tinha uma rocha e tal. E um cara falou pra mim assim, sabe quanto tempo que essa rocha tá aí? Que ela tá parada aí? Eu falei, não faço ideia. Ele falou coisa de 200 milhões de anos, que ela tá aí. E ela levou mais 200 para chegar aí, né? Pra ela surgir. E ela vai ficar aí por mais uns 200 milhões de anos. E ele falou, sabe quanto tempo a gente vive aqui nessa terra? São 100 anos, no máximo. É uma coisa tão curta, diante de tudo isso aqui já existe. São 100 anos. Se você não fizer uma coisa legal nesses 100 anos, cara, se a sua vida não tiver um significado nessa sua passagem, que é muito curta por aqui, do que adiantou? Exatamente. Gente, Que bonito isso. Você gostou? Foi bonito isso. Profundo. Caramba. Mas não é verdade? O que não ele é faz, real, o que ele faz, tipo assim, a história dele que ele contou aqui agora, né? Cara, ele transformou tudo aquilo lá em, pô, quero ser humorista, não sei o que. Tá. Hoje a gente vive disso. A gente vive de comédia. Eu me considero, acho que ele também, abençoado, cara. Eu vivo do que eu gosto. Tipo, a gente levanta pra trabalhar, é cansativo, é puxado e tal, mas eu levanto feliz, eu não vou chorando pro trabalho, como muita gente vai pro trabalho triste. Como se aquilo fosse gostar do que faz, é fundamental. Ah, É demais, fundamental. cara. Ai, Demais. seja o que for, né? Seja o que for. As pessoas projetam muito em visibilidade, fama, dinheiro. Cara, mas você vê gente tão feliz fazendo o básico, mas minha mãe sempre fala isso. Você vai ser, sei lá, um lavador de prato, né? Sim. Na hotelaria a gente fala steward.
Mas seja o melhor. Seja o melhor lavador. Você vai ser o garçom, seja o melhor garçom. Você não precisa ser o gerente, né, do restaurante ou o maître. Às vezes não é o perfil, não é o talento da pessoa. O talento dela é ser o melhor garçom que vai servir a mesa. E tá tudo certo. Eu trabalhei em não é? banco público. Eu trabalhava num banco público. E o atendimento, todo mundo fala que hoje é o pior dos bancos que tem, é o que eu trabalhava. E perguntam, mas por quê? Que é tão ruim lá. Eu falei, porque é o seguinte, você vai lá, se você quiser ir no banco privado, você tem que passar por uma entrevista. E lá na entrevista, o cara do RH olha pra você e fala, esse cara não tem perfil pra atender cliente, não tem perfil com números, ele não tem intimidade com número nem com cálculo. Ele não serve pra ser bancário. No banco público, você faz uma prova. Se você passou bem, foi bem na prova, passou na prova, você tá concursado, você tá empregado. E ninguém vai tirar você de lá. Então aquele cara, às vezes ele não tem o perfil de atender os outros, de olhar e dar bom dia, isso aqui. Mas ele passou... Mas ele passou, E tá ele tem recebendo um que ir. salário, ele tem que vai ir. lá pro resto E ele da não vida vai fazer pedir aquilo. demissão. Sim. Então, Aham. para que eu saísse do banco para seguir na carreira de humor, foi uma decisão muito difícil para mim. E foi uma decisão tomada a 4 mãos, que eu cheguei a minha mulher e falei para ela, eu quero sair do banco. Porque eu não quero chegar com 70 anos e falar, e se eu tivesse tentado? Teria dado certo. Eu não queria passar por isso. Eu quero quebrar a cara, mas eu falei, tentei. Agora eu volto pro banco, arrumo outro emprego, mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. A gente recebeu um convidado aqui, o Samuel, ele tem a cervejaria, ele é dono da cervejaria Landel, aqui de Campinas. Sim. E ele é de TI, essa área de TI. E quando ele visualizou, né, trabalhar com essa parte de cervejaria, enfim, até essa parte artesanal, ele falou também, ele falou assim, você é louco. Você tá com emprego, ganhando, né, TI, estabilizado. Ele falou, Salário. Mercado promissor até não hoje. não quero Grana, mais. você ganha bem. Não quero mais. Ele falou, não, é isso que eu quero. Quero ter um negócio meu, quero, sabe, produzir, fazer algo diferente, isso, meu. deixar minha marca. Deixa minha marca aqui nessa passagem. Exatamente isso. Tem que ir atrás do que você acredita mesmo, né? É. Não importa... E ele falou, até tem um corte nosso que ele fala, né? Você acha que você vai ter sucesso? Não, meu filho, você vai quebrar a cara, você vai se lascar, você vai ficar sem grana, mas você vai estar feliz. Porque a hora que der certo, você fala, putz, valeu tudo a pena. Ó, E foi conta a do jeito história que aí. eu quis, né? Primeira grana que você recebeu, como é que é? Essa história, acho a melhor história que eu já ouvi, assim. A primeira grana do Primeira grana stand-up... de comédia, que a piada que você... É do stand-up que eu fazia show do Open Mic lá em Sorocaba. E aí, só tinha stand-up em Campinas, né? Em São Paulo, Sorocaba, Piracicaba. Pra você fazer um Open Mic, que é um microfone aberto, pra quem tá começando, faz 3 minutinhos lá, entendeu? Sim, sim. Então você vai lá, assim, hoje mudou muito, né? Naquela época você ganhava água, assim, pra você tomar. Não tinha muito, não tinha janta, então você tinha que ser jantado e tal. E aí eu quebradão, né, ralando, faltei no trampo, peguei a motinha e fui indo pra Sorocaba muitas vezes. Fui muitas vezes. E voltava, embaixo de capa de chuva. Cheguei aí fazer um show lá em Sorocaba, no Asteroide, que eu tava com capa de chuva, 2 blusas, tudo de motinha. E eu cheguei lá ensopado, assim. Eu não conseguia chegar perto do microfone que dava choque, sabe? Na boca, assim. Imagina isso, isso é muita história. É E aí- pra contar. História real, né? E não Realidade. adiantava eu tirar tudo das roupas, porque eu tava ensopado inteiro. Então eu Sim. falei, ou eu vou embora ou eu faço show. Os caras, mano, consegue fazer? Eu consigo, né? E aí virou piada. Aí eu chegava, fazia, você sentia o choquinho. E aí eu fazia meio de longe e tal. E aí fui fazendo, e os caras assim, continua, você tá indo bem, continua e tal. E ao contrário, e na minha cidade, a galera que me conhecia, isso é muito louco, né? Isso foi uma parte mais difícil, que a galera não acreditava. Porque do nada, você tá com um filho pequeno, largando o trampo para ir fazer um negócio que chama stand-up. Comédia. Você nunca fez um teatro na vida, nunca fez nada que sabe, a Você galera... vai subir no palco? a galera Quem é não você ente- pra subir no palco? A galera não entendia, tal, a família. E eu até compreendo, porque não sabia, ele não era na maldade, ninguém conhecia. O stand-up era muito... Até 2010, né, mano? O stand-up era... E eu fazendo esse corre, até que um dia eu fiz um open mic, em Sorocaba mesmo. E aí terminou o show, o cara foi lá, pagou todos os comediantes, profissionais da noite e tal. E aí sobrou um dinheiro. Aí ele chegou em mim e falou assim, cara, ó, isso aqui é o seu cachê. Eu sei que não é muito, mas assim, pô, você tá mandando bem, tá vindo aí direto e tal, não sei o quê. Quanto que é? Aí era R$7, que foi o que sobrou da parada, assim. Aí eu peguei na minha mão R$7, assim, mas nossa, me emocionei pra caramba. Porque depois de lá, os caras iam pra aquela coxinha da Real, que é a Padaria famosa Real, coxinha lá ó. de Sorocaba. E, mano, é caro pra caramba lá. E eu não tinha dinheiro pra comer lá. E a coxinha era justamente R$7. E aí, nesse dia, eu falei, puta, hoje eu vou comer uma coxinha. E foi com piada que eu paguei. Aí eu fui lá, Isso é muito legal. comprei a coxinha lá, e aí todo mundo
coxinha com coca e tal, e você não vai tomar um refri ou não? Eu não curto comer, beber com comer. Mentira, eu não tinha dinheiro pra coca. Mas eu comprei a coxinha e ali foi o meu primeiro, que eu falei, puta, olha só que legal. Reconhecimento, assim, financeiro, né? Comprei a minha coxinha com piada. E realmente... Piada, isso que é o mais legal. E hoje, se a gente for botar assim na mesa mesmo, tem sua casa, seu carro, meu carro, a gente comprou com piada. É muito louco isso, né? Com piada, velho. A gente não tava previsto se emocionar, né? Velho. A gente tava previsto rir aqui Comediante, hoje, ele mas... sofre muito a na gente rala trajetória. muito, a gente pega bastante. É uma área difícil. Né? Cara, a gente E chega... hoje compra quantas coxinhas? Hoje... Ó, a gente Mentira. faz show aqui em Campinas, do Bora, que é aquele bar lá que você foi com o seu marido lá. Tem 200 pessoas lá, que a gente leva 200 pessoas. Lógico, vai um convidado também que ajuda, te divulga e tal. Essas pessoas conhecem a gente. A gente chega aqui no podcast, aqui tem um menino, o Erickson, falou, pô, conheço você. E, cara, não foi fácil. Chegar num lugar com uma pessoa, e eu não sou famoso nacionalmente, não, mas chegar num lugar que a pessoa fala, pô, eu gosto de você, gosto do seu trabalho. Isso não tem preço. Putz, Não é tem, muito não legal, Não tem né? preço. E a gente, graças a Deus, assim, eu e o Paixão, a gente trabalha junto, a gente pensa muito igual nisso. A gente não fica olhando onde a gente quer chegar. A gente saboreia cada degrau que a gente Isso sobe. aí. E olhando pra baixo e falando, olha o quanto que eu já subi. Eu não quero saber onde eu vou chegar. Se eu pagar minhas contas, pagar meu carro, a escola da minha filha, a terapia dela, pagar as coisas, tá tudo bem. Não precisamos muito não, cara. A gente tem que sempre lembrar de onde a gente veio, porque às vezes lembrar da esquece. coxinha é importante, Exatamente, né? exatamente. É igual o Mano Brown Toda vez fala. que eu comer uma coxinha... Mano Brown fala uma parada que ele fala assim, quando você tiver com dificuldade no dia atual, olha pra base de onde você veio, que você vai ver que o seu problema de hoje não é nada. O problema que você tinha lá atrás, entendeu? É isso aí. Manja. Exatamente. Pois é, uma coisa que eu vi que você falou, eu achei bem legal, que você estava comentando a respeito de trabalhos é diferente fazer o stand-up, você tem o trabalho na rádio tudo, e eventos corporativos, né? Aí eu vi uma história que você contou, que você viu escrito num caminhão, entender para atender. Entender para atender. É, muito bacana isso. Porque assim, stand-up, sim. a gente tem alguns ambientes que a gente faz. Tem o bar, onde a gente ganha jogo de cintura, onde a gente aprende a lidar com a plateia, que geralmente está chapada e tal. Cara, é fundamental. O bar pro stand-up é É fundamental. o osso, né? É o osso. Tem o teatro, tá todo mundo sentadinho, bonitinho, aplaudindo. Aí é onde a gente ganha aplauso. Né? E tem um evento corporativo que é onde a gente consegue ganhar algum dinheiro, fazer alguma grana. E eu tava voltando de Curitiba, parado na BR-116, tinha um caminhão na minha frente, assim, da uma empresa chamada Júlio Simões. E ele tem uma frase assim, entender para atender, que é o slogan deles. Fiquei 2 horas parado com esse caminhão na minha frente e eu não prestei atenção na frase. Na hora que o caminhão começou a andar, aí eu olhei, entender para atender. E o caminhão rapidinho saiu da minha frente e virou uma estrada e tal. E eu falei, cara, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente tem que primeiro entender para depois você ir lá e atender. Eu trouxe isso pro lado do stand-up, né? Nos shows de bares que a gente faz ou nos corporativos. A gente precisa entender o negócio primeiro, entender a realidade daquele ambiente, entender o que as pessoas querem, para depois ir atender, para depois prestar o serviço. Isso que eu achei bacana, porque o lugar que vocês vão não é o mesmo, né? Não. Assim, o público é diferente, Exatamente. o propósito de quem está contratando vocês é um propósito diferente. Sim. Então eu achei bacana quando eu vi isso no seu E a Instagram. gente sempre faz reunião com o dono do bar, ou então o pessoal de empresa que contrata, a gente faz uma reunião para que eles conheçam, pra gente explicar como é que é o nosso show, o que a gente fala, o que a gente não fala. Inclusive, se você estiver assistindo, tem uma empresa que quiser contratar stand-up, ó. É nóis. Chama nós. Chama que a gente vai alegrar todo mundo aí. O pessoal acha vocês aí. Então, é facinho. Procura lá Zé Neves Zé no Instagram. Ou arroba o Luiz Paixão, Luiz com Z. É. Só chamar que não A vai. gente coloca embaixo, não era? Com certeza, digital, a gente põe aqui embaixo. Porque a gente explica assim, cara, no show da empresa, a gente não faz o mesmo show que a gente faz no bar. Porque na empresa é um ambiente, por mais que seja festa, eles estão trabalhando ainda. Então eu não posso chegar lá e soltar aquele palavrão. Porque tem gente que não vai no show de stand-up e não gosta, mas ele tá ali porque tá trabalhando. Então a gente tira o pé bastante, assim. Fala os termos mais, né, não tão pesados. E achou mais leve, né? Bem mais leve. E tem empresa que fala assim, cara, eu fui fazer um show com uma empresa de consórcio e ele falou assim, cara, é um evento aqui, é tudo vendedor. Aqui ninguém presta, só tem fela. Faz o show pior do que você faz no bar lá, pode regaçar. Falei, amigo, você tem certeza? Ele falou, tenho, vai regar. Cara, eu fui lá e fiz o que ele pediu, mas nossa, eu só mijava de rir.
chegava e dava tapa nas costas. Falei, são beleza. perfis, É o perfis. público. Aí outro show eu fui fazer era uma escola de inglês chamada Wizard, tem aqui em Campinas, Sim. mas era pertencia ao seu Carlos Wizard antes, que é aqui de Campinas. Tá, isso. E ele é um cara que é muito religioso, Isso, extremamente religioso. E o show era dentro de um avião, que era um voo fretado. Você lembra essa história, né? Sim, Era um voo fretado só para franqueados, os 100 melhores franqueados daqui para Bahia. E era para fazer um stand-up dentro do avião, quando o avião atingisse a altitude de cruzeiro. E aí o marketing falou, olha, o seu Carlos é extremamente sério, super assim, ele é muito certinho. Ele não suporta palavrão. Então é palavrão zero. Eu falei, mas nada. Eu falei, que merda. Ela falou, nem esse. Aí eu fui lá e fiz exatamente o que ele queria. Né? É lógico que o pessoal do fundão, os caras, cadê os palavrões? E eu falava, não posso, cara, seu homem tá aqui na frente. A gente atende de acordo com a demanda. Sim. Pode chamar a gente, viu, também. Exatamente. Mas uma coisa legal essa questão que você falou do limite, porque assim, hoje a gente tá vivendo um mundo chato, vamos combinar, né? É questão de você, o que pode, o que não pode falar. A gente viu aí o caso do Léo Lins, né? E A gente a vê comédia direto, né? é uma pergunta meio clichê que todo mundo faz para todo comediante, a questão do limite do humor, assim. Mas a minha opinião é que, assim, o humor não tem limite. Eu, sinceramente, acho que... Posso ser cancelado aí? Mas eu acho que, assim, se eu não gosto do tipo do humor que aquele humorista Não faz, consome. que é um humor, só não consumir. Exatamente, Né? é Não isso. gosta, não vai no show. É Entendeu? isso. Nunca vai. Vocês, assim como os outros humoristas, não saem na rua falando o que vocês falam dentro do Fernando, show. assim, é inegável, Vanessa, que a sociedade ela evoluiu. Isso não tem como a gente negar. Tudo evoluiu. O que a gente via há 30 anos atrás, a gente não vê mais hoje. A gente via ator fumando durante a novela, Sim. hoje não tem mais cigarro no meio da novela. Sim. A gente via Trapalhões, o Didi ofendendo o Mussum, hoje a gente não vê mais isso. É mais do que cancelamento, é crime. São coisas que a sociedade evoluiu. Porém, a gente precisa, como você disse, também calcular que existem interpretações, né? Existem pessoas interpretando um papel, existem encenações, manifestações artísticas, e existe a vida real. Né? O que a gente faz no palco é um stand-up, mas nós estamos ainda interpretando. É uma interpretação. Sim, sem Por mais que a gente esteja sem Exatamente. fantasia, sem figurino, usando o nosso nome, aquilo é uma interpretação. Não necessariamente o que eu estou contando aconteceu de fato comigo. Exatamente. Ninguém vai lá no Leonardo DiCaprio, que fez o Django Livre lá, fez um racista pesado. Ninguém vai lá encher o saco do cara, porque o cara tava atuando, fazendo o trabalho dele ali. Ele estava atuando, é um papel, é um personagem. No palco, fazendo stand-up, também é. Né? E a gente gosta de sempre falar. O que a gente tá... Uma vez perguntaram no almoço de domingo, né? Minha irmã perguntou, mas tá, me explica então o limite do humor. Aí eu, com o prato pronto, assim, eu falei, ok, eu vou explicar agora para ver se todo mundo entende. Né? Vou explicar do meu ponto de vista. Estamos ali no palco, numa manifestação artística. O Leonardo DiCaprio, que ele citou, ele estava atuando, interpretando um personagem, escrevendo um roteiro para ele. Aquilo tá todo mundo muito mais acostumado, porque o cinema tem 200 anos de cinema, e 100 anos, sei lá, 150 anos de cinema. Tá todo mundo mais acostumado. Na comédia, não, nem tanto, porque é muito mais recente. Mas ainda a gente está interpretando. E existe um negócio chamado piada. A piada, ela tem estrutura, ela tem um começo, né? A premissa. Depois ela tem todo o meio dela, que a gente chama de setup. E depois ela tem o punch, que é o que a gente chama de porrada, que é o efeito cômico. Ela tem uma estrutura. Então, se eu estou interpretando aquela piada, eu estou criando uma piada, lá no final você fala assim, nossa, eu achei uma piada ofensiva, mas ainda assim é uma piada. Como você disse, não gosta, eu não consumo. Acabou. Aí a minha irmã falou, ok, mas se eu chegar na sala de aula, minha irmã é professora, e ofender um aluno cadeirante na minha frente, você vai falar, o cadeirante. Eu falo, aí você não fez uma piada, não tem estrutura, você não está num teatro nem num comedy club, e você não é humorista. Exatamente. Você só Exatamente ofendeu. É diferente. Total. E é muito difícil a pessoa entender isso. O Léo Lins fala, não é porque eu não gosto de amendoim, que eu sou alérgico a amendoim, que eu vou proibir o mundo que venda amendoim, que tenha venda no mercado de amendoim. Eu só não consumo amendoim. Exatamente. Pronto. É difícil você pegar um show do Léo Lins, que é um segmento de humor que tem pessoas que gostam. Você vai lá, pega um trechinho e joga dentro do grupo da família evangélica que você tem. Vai todo mundo ficar horrorizado, claro, porque eles não estão acostumados com aquilo, eles não querem consumir aquilo. Tá totalmente fora de contexto. Fora de contexto. Exatamente. Por entendeu? isso que a gente fala que não pode filmar no show. Entendeu? Porque pro comediante ele ficar tranquilo para fazer o material dele, para não acontecer isso. Tirar de contexto, jogar em alguns grupos que
não gostam de stand-up e também não entendem. Aí vê o cara falando só aquele trechinho ali, aí vira, né? Não é? Essa até merda porque toda. você pagou pra estar lá, né? Ninguém te obrigou, né? Exatamente. Sim. Então, E outra, você e, quis ó, ir lá pra escutar isso, E a maior né? punição de um comediante é você não rir. Quando você não ri numa piada, é horrível pra gente. É muito ruim. A sensação de você, da plateia não rir numa piada que você fez, meu, é uma porrada na cara. E aí você faz uma vez, aí você fala, pô, a galera não riu. Deixa eu tentar arrumar a piada de outro jeito. Aí em outro show você faz, a galera não riu. Na terceira você não faz mais. Você já Então, assim, entendeu que, já entendeu que a piada não- rolou. Veja, tiraram o Obviamente. vídeo do Léo Lins lá, do show dele do YouTube, que tinha acho que 300 mil visualizações, né? 300 mil likes tinha lá. Cara, hoje está acontecendo também um movimento de terceirização da ofensa, né? Eram 300 mil likes que tinham lá. São 300 mil pessoas que querem aquele conteúdo. Elas precisam ter a sua vontade respeitada. Muitas dessas pessoas, inclusive, são alvo das piadas que o Léo faz. Não sei se vocês sabiam, tem muito cadeirante, deficientes físicos, que vão no show do Léo Vai porque mesmo, gostam, bastante. gostam. Ele fala Sim. isso. E gostam do conteúdo. Eu quero ver isso. Eu me sinto Incluído, representado de alguma maneira, incluso de alguma Exatamente. maneira. Por que que um cara que não é deficiente fez uma lei que proíba que eu tenha acesso a isso? Ele não me representa. Ele não é sequer cadeirante, ele é. Isso a gente já viu acontecer. Então é só uma questão, tipo assim, por que proibir uma coisa que tem gente que quer e eu estou consciente do que vai ser dito lá, eu quero consumir? É ter muito poder de fala, né? Sobre, por exemplo, sobre racismo. Eu não falo, porque eu não tenho poder de fala. Cara, eu sou Sim. branca. Sim. O Jonathan, meu marido, é preto. Ele fala o que ele quiser. Ele não gosta do negócio da cota. Ele tá falando. Tipo, é ele. Mas ele tem o poder Ele de tá fala lá. dele, entendeu? Ele tá lá. Exatamente. Nunca vou poder falar pro Paixão assim, eu imagino que você passa uma situação. Não, eu não Imagina, sou preto, eu não posso jamais me colocar no lugar exato. dele. Sim. Exatamente. Ele sabe o que ele passa. É a mesma coisa o cadeirante. O que eu vou falar sobre isso? Se pode, se não pode, se é bom, se não é. Cara, eu não tenho poder de E ele falar quer disso. consumir. E ele Exato. quer consumir aquilo. Aí você que não é, se dói, compra brigas, a pessoa fala, oi? Tá tudo certo. Tipo, Pra mim acho tá que tudo bem, foi a pessoa- algum comediante contou isso, né? Que pegaram uma piada dele sobre cadeirante Sim. e processou, a pessoa era advogado, processou o próprio cadeirante falou, a menina falou, não, mas assim, não é meu isso. Não fui eu, porque ele falou, pô, a menina deu risada lá no dia, tudo brinquei com ela, veio tirar foto comigo. E aí chegou um processo, eu falei, não entendi nada. Aí foi ver que era um advogado que tava no show, que se sentiu ofendido, mas o advogado é cadeirante também? Não era. Nem Isso não cadeirante, faz né? sentido. Nossa. Pode falar cadeirante, né? Pessoa com deficiência. Não, mas- Então Então, muito veja, complicado. a gente É. está falando aqui a palavra, usando essa palavra, sem nenhuma conotação de ofensa. Exatamente. Não estamos diminuindo essa pessoa porque ela é cadeirante, a gente só está falando. Sim. O que a gente sempre fala também é que. Por que você defende o Léo Lins? Eu me pergunto. Eu não estou defendendo o Léo Lins, eu estou defendendo o direito Foi no Rabin, da lembrei. gente. O Lembrei. Rabin que falou isso aí? Eu assisti o dele aqui em Ah, Campinas tá. teve, e ele falou. Por isso que ele falou de cadeirante, eu lembrei que ele entendi. falou. Sim. Não, tô eu não defendendo posso a falar. comédia, né? A gente tá não posso defendendo a falar comédia. cadeirante, é pessoa com deficiência. Ah, é Ele verdade. mesmo falou isso no show. A gente defende o direito das pessoas se manifestarem. Né? O direito. Mas depois ele vai ser processado. Ok, cara, depois ele arca se tiver que arcar com alguma coisa. Mas o direito da fala é sagrado, ele tem que ser respeitado. A gente defende, né, falando por mim também, defendo o direito da pessoa ter a liberdade de falar. Censura nunca mais, pelo amor de Deus. Já passamos dessa fase. É uma via de duas mãos, né? Sim, sim. Tanto de quem tem o poder de fala se manifestar sobre o assunto que seja, como de quem trabalha com isso, né? Com Então, e eu com a particularmente, comunicação, seja em que nível for de comunicação, poder também se eu não manifestar, gosto né? desse tipo de piada. Eu não gosto. E nem por isso eu não gosto do Léo Você Lins. não consome os outros humoristas, Porque, né? o Léo faz piada com, por exemplo, câncer. Ele teve isso na família dele, com a avó dele que faleceu. Eu vivi isso na minha família também. E eu não consigo fazer piada com isso. Eu, na minha intimidade, não quero. Nem por isso eu quero proibir outra pessoa que faça. Eu só não consumo. E tá tudo certo, cara. E pronto. Meninos, quando o papo é bom, o tempo passa muito rápido. Acabou já? E, infelizmente, a gente tá indo pra reta Os final. 10 Não, mas minutos nós volta outro finais. dia. É Caralho, 10 velho. minutos, produção, é? 10 minutos?
É 15, minutos. tá bom. Comer nem tá pão de bom. queijo, pega um pão de queijo. Pega, come. Não, vou pegar o docinho A aqui, gente tá ó. indo pra nossa reta Tem final. mais café? Tem mais café aí? Tem. Mas antes de fazer, enquanto a Ai, não Van, tá chafé? Não, tá bom. enquanto a Van serve um cafezinho pra vocês aí, antes da gente ir para as perguntas finais que a gente faz para todos os convidados, que é relacionado, Do papo é tão gostoso. Né? é relacionado a café, as perguntas. Mas antes disso, a gente queria que vocês falassem um pouquinho de planos futuros, né? Se vocês têm algo em mente ou próximos shows de vocês, quiserem comentar alguma coisa em relação à rádio, Quer fiquem à também? vontade. Começa. Cara, não, tá de boa. Tô tomando uma aguinha agora, já tomei um copão já. Vocês almejam aí algum próximo passo? Plano, o meu, eu vou colocar 2 implantes de dente. Eu acho que agora, faltando 2 eu completar. Com piada, pagando com piada. Pagando piada. Isso aqui Ai, é- ninguém vai sair da rádio não, né? Porque eu vi que a Lari saiu, A Lari né? saiu. Agora- Ai, ninguém vai sair não, Não, né? vamos sair não. Então Quem? tá. Não sabemos. É, vai que Hollywood Deixa, chega, deixa né? no ar. Não sabemos, não sabemos. Entendi, tá bom. Eu tô com alguns projetos que eu não posso comentar. Ah, tá. Quando eu falo isso, que não tem nada. Não tem, vai ser mentira. Não tem nada. A gente não pode divulgar ainda, tá? Mas, ó, fiquem espertos aí, viu? É tipo assim. Em breve, ó, Em vocês breve. vão se Vai surpreender. escutando a Pode ser rádio, que tenha gente, novidade porque, aí. né, vai que... Cara, na verdade, eu acho que os planos nossos, né, como stand-up, é a gente tá sempre trazendo material novo na internet, no nosso show. E a gente pensa também ano que vem, né, pegar mais cidades para levar o nosso show. Hoje a gente já tá em Campinas, Americana, Limeira, Hortolândia. E se Deus quiser, ano que vem, Estarei lá no Bora, tá? Com No Bora. Ah, o- legal, não bora. Com o Afonso. Afonso Padilha, boa. Muito bom, Perfeito. Você também tá convidado. com certeza. Já comprei o meu, filho. Já. Ah, já? Ah, mas você acha? Pô, por que você não falou com a gente? A gente cobrava mais caro, não, mentira. Tô brincando, tinha que ter falado. Devia falar pra gente. Dá um Gente, salve. vocês acham? Imagina, eu já Ó. fui lá, já peguei o meu bistrozinho lá no fundo, bonitinho. Que eu adoro o bistrô, né? Lá. É muito legal lá, né? Cara, muito bom, muito. Assim, Meu. vocês acertaram. Eu precisava falar isso. Sim. Tipo, em rede social, em rede. É muito bom. Muito legal esse projeto. A gente tá Tô muito interrompendo vocês, mas assim, Imagina. só pra reforçar que aumenta, tipo, Muito legal. dobra aí esses números de shows, porque é muito legal. A proposta é legal, o bar super bacana, mas você tá ali comendo, assistindo um show da hora. No lugar Muito- top, né? Num lugar top. Pessoas A bonitas. proposta é muito boa, é muito legal. Tipo, Campinas tava precisando disso, sabe? Tava. E sair do sábado, da sexta, do sábado. Sim. Que campineiro só sai sexta e sábado, né? E aí trazer esse clima de São Paulo, cara. Durante a semana as coisas acontecem também. Pô, a É. gente saiu Exatamente. esses dias aí. Eu adorei isso, juro. Legal. Muito legal. Saímos um dia aí, cara, de terça-feira, não tinha bar aberto no Campinas. Tava muito fechado. Meia-noite esquece. Na noite não tem Campinas. mais Dá nada. uma puta Ainda é cidade dessa, mas com a cabeça interior em algumas Então, coisas. eu vejo, né? o Bora, por exemplo, é um dos bares que a gente sabe que vai até mais tarde. Nossa, eu achei muito massa. Então a gente já fica mais tranquilo. Pô, precisa de alguma coisa lá, vamos correr no Bora lá. Uma reunião que seja depois do show, a gente corre lá, É verdade. né? Ah, desculpa, Legal demais. interromper. Já deixando Sim. agradecimento pro o grupo Vidote, né? Que, pô, abriu as portas pra gente aí. E o projeto vai voar ano que vem, se Deus quiser. Vamos fazer A muita gente coisa. tá aqui em Campinas, lá no Bora, né? A gente tá em Hortolândia fazendo um show junto com a Secretaria de Cultura e junto com a Prefeitura, um show que é oferecido de graça pra população. É muito legal. Muito o legal, projeto. muito Vocês falaram legal. na rádio, Aliás, um isso. abração ao prefeito, o Muito Regis, secretário de Cultura. massa. A gente tá fazendo em Paulínia, um bar chamado Again, um bar muito bonito Nossa, também. maravilhoso também, Um viu? show Vocês também precisam que não conhecer. tem. A gente tá fazendo em Paulínia Americana é legal, né? e Americana e Limeira com o pessoal da Sim. Stout Burger. Nossos parceiros de muito tempo também, um puta bar legal. Bem legal. Ah, a gente tá só com Estamos rodando, é graças uma a Deus. galera legal, graças a Deus, meu. E a gente tá com um pensamento assim, que a gente tá conversando com esses bares, é assim, independente de quem vai estar com a gente no palco, pode ser alguém que tem lá milhões de seguidores ou pode ser alguém que não tenha tanta expressão em nível nacional. O show vai ser engraçado. Então você que tá assistindo aí, vá no show de stand-up que a gente cuida, porque talvez você nem saiba quem são as pessoas que estão no palco, mas você vai se divertir. Exatamente, tem muito comediante bom demais que não tem não, que você não faz ideia, nunca ouviu Precisando de falar. um espaço, Tem muita né, gente boa, gente? né? Muita gente Então boa. vá pela comédia, vá pela noite, entendeu? O legal é que a gente faz sempre com dois convidados, então você vai ver 4 comediantes na noite diferente, vários estilos, tipos Ó, de e o valor é comédia, super muito acessível, legal. Tipo, né, Ah, nossa, Então. super de boa, gente. Nada assim. Pra 4, 3 comediantes. É. Exato. Pensa numa aliás- coxinha, né? Paga com piadas. Você sabe Olha. que, só pra gente, depois, pra pergunta final, mas eu também precisava aproveitar e falar do Zé, que os shows que a gente foi,
todos os comediantes que hoje estão aí, né, no hype Sim. dos áudios, todos são unânimes em falar de, tipo, que você deu espaço. E quando os caras estavam lá começando, eu falei, gente do céu, que, assim... Você não fazia ideia, né? Eu não fazia ideia. E como é legal vocês se ajudarem entre vocês, né? Que não tem concorrência, não tem... assim, deve ter, mas, tipo... Tem. Essas pessoas... Tem o FDP também. mas- Tem o Zé. Mas como em todo meio, né? Todo, Exato, isso aí mas é. essas pessoas em específico, o que a gente viu ali é muito assim, cara, tamo junto, junto. né? Sim. E saber, assim, tipo, de você foi muito legal. E depois que eu conheci vocês ainda, eu falei, cara, que pessoa simples, tipo, humilde. Eu falei, Não, mas eu vou- nem imagina, né? Quem, eu? Você tá falando? Não, eu Você. sou arrogante pra caramba. Não, isso aí eu Sou posso insuportável. falar, é mesmo. Né? Eu sou nojento. Mas a gente, né? A gente só chegou lá, a gente nem chegou lá. A gente só se estabeleceu e a gente está trabalhando porque um dia alguém deixou a gente se apresentar. Sim. Com o microfone dando choque. Oportunidade. Ou eu fazendo... Eu conheci o meu primeiro parceiro de stand-up no Orkut, numa comunidade. A gente foi fazendo jockey, piano bar, que fica ali no centro de Campinas. Sim. E o primeiro cachê é a mesma coisa, foi R$20. A gente só conseguiu porque abriram a porta pra gente. Pra gente, pelo menos, mostrar o que a gente tinha. Aí hoje a gente, graças a Deus, tá tudo bem, já estamos melhor, estamos independentes, assim, a gente caminha sozinho. Os humoristas aparecem e falam, putz, posso fazer aí? A gente sempre abre espaço. Né? A gente só pede assim, manda pra gente o material, deixa a gente dar uma olhada, porque aí a gente orienta, cara, você tá começando agora, talvez não seja tão por aqui, vai por ali, a gente dá umas dicas. É um caminho, né? Dá um caminho pro cara se achar, porque colocar um cara cru no palco também, ele pode derrubar o show que a gente tá fazendo. Né? Já aconteceu isso já, Exatamente, né? é. Então Tem que se preparar, né? Tem que se Mas a preparar. gente tem O que stand-up não é enaltecer bagunça, isso, sabe? gente. Tem que enaltecer E isso. sabe o que é Vocês legal? estão de parabéns, Então, porque assim, não é todo mundo. Não, a gente Não, sabe que a não gente é. sabe. Só que Entendeu? esses caras É muito estouram, legal isso. e aí a gente liga pra eles e fala assim, viu, esses caras estourados que estão hoje aí, é tudo amigo nosso. Hoje a gente vai fazer show com o Di Lopes, que é um dos 4 amigos. Sim. Total, Né? eu vivo. Hoje a eu gente só liga pra faço eles, com eles falam, o pô, G- eu gosto de O você. Gentili. Danilo, O Gentili, puta, é Nossa, uma- um puta do Tem cara que o ajuda Thiago demais. Ventura que a gente foi lá, também falou de vocês no palco. É muito legal. Nossa, a galera é muito boa. o Gentili é gentil mesmo, assim, é um nome mesmo, assim, né? de O Danilo gentil. Gentili, ele tava no show dele, lá na casa dele, tem um bar de São Paulo lá, de comédia, e ele perguntou, É, tudo a gente vai bem. lá daqui a pouquinho. Nossa. Ele Mesmo perguntou, exemplo. mas como é que vocês estão no interior de São Paulo, você e o Paixão? Eu falei, cara, a gente tá batalhando, estamos com um bar lá em Limeira, não tava acontecendo bora ainda, né? Estamos com um bar lá em Limeira, mas vocês estão com quem? Eu falei, não, sozinho, nós dois, cara, com a raça, com a coragem, chamando os convidados e tá tudo dando certo. E o som da casa? Eu falei, cara, a gente orientou o dono da casa a comprar uma luz certa, o som certo, e estamos batalhando. E quantas pessoas cabem? Eu falei, 110, 120, quando o show é bem legal. De que dia que é? De terça-feira. Ele perguntando. De terça, cara. Terça, pra começar tipo 9 horas, e 9h15, e dar 10h30, 11 horas já ter acabado, pro cara falar, vou dormir, não vou acordar com sono amanhã. Ele, pô, que legal, então vocês estão batalhando. Eu falei, tamo junto. Ele falou, pode me marcar lá, eu quero fazer show com vocês. Assim. Aí eu falei, cara, não fala isso. Não, precisinho. Porque você tá brincando com coisa séria. O bar lá, o Stout Burger, é um bar muito aconchegante, mas é um bar pequeno. Menorzinho. Eles são do Mas é interior top. de São Paulo também. Nós também somos do interior, mas assim, são de Limeira, uma cidade menor ainda. Se falar que vai chegar um Danilo lá, eles vão ficar loucos. Ele falou, pode me marcar. Aí passou o produtor dele e falou, marca com o Zé aqui, com Demais, Paixão, cara. dia tal. Quando a gente avisou os caras lá, os caras não acreditaram. E quando abriu a venda, Foi 10 minutos. 10 minutos esgotaram os ingressos. Imagina. É, Eu Danilo quase que eu Gentili. não consigo, tá? O meu bistrô. É, meu. Foi assim, Não a consigo o meu bistrô. Na hora que abriu, eu falei, é meu. Foi isso. Ele foi um cara muito gentil. com a Foi, gente, foi. de verdade. Ele saiu do programa, gravou de noite e foi com a roupa do Ele foi do com a programa roupa direto. terno. Que ele foi que ele gravou. Ai, que massa. Muito legal. isso. Então tem muito cara gentil, muito cara gente boa na comédia, Legal. tá ligado? E Muito tem os parceiro, caras né? também, os Fela, que a gente sim. não nomeia, mas são aqueles que você nunca vai ver fazendo show com a Sim. gente. Ah. Enfim. Até porque a gente não convida e eles também não iam aceitar. Ah, eu também nem queria. Nem queria. Vai para essas perguntas, Fer. Bora pras perguntas finais? Vai, Bora. vai. Gente, é sobre café, bem tranquilo. Tá bom. Mais pro propósito do nosso Pode Café mesmo. Faço uma pergunta aí, pode responder Beleza. de bate-pronto. Apesar de já saber nos bastidores, mas pro público saber aí, em relação ao café, Paixão, você gosta de tomar aí com ou sem açúcar? Com açúcar, muito açúcar. Eu gosto de café quase um xarope. Sério? Sério, meu. Doção mesmo assim, doção.
Delícia, A pessoa nossa. feliz, ó, que tem um parceiro. E o Zé? Eu tomava com açúcar e um dia minha cunhada foi em casa, depois do almoço, a gente fez um cafezinho e ela falou, não, eu tomo sem açúcar. Eu falei, por que você toma sem açúcar? Ela, porque é o gosto do café de verdade vem aí. Você sentiu o gosto da torra, não sei o quê. Eu tomei, eu falei, Ela falou, toma durante 3 dias. Se você continuar achando ruim, você me fala. Eu te dou R$100, ela falou. Se você tomar 3 dias e você não achar que ficou bom, eu tomei 3 dias, no terceiro dia eu falei, pode ficar com 100. Eu não tomo mais com açúcar, Eu cara. tô nessa também. Porque eu Você não... acostumei. mesmo? O quê? Você me dá duzentão depois de 3 dias? Nada pra você, rapaz. Você vai gastar em açúcar? E Boa. vocês preferem o coado na hora ou o café expresso, mais encorpado? Ah, no coador é mais gostoso. Piada clássica. Essa aí, não, essa aí, pelo amor. Ai, meu marido pergunta todo dia pra mim. Eu falo de Lógico. Ai, Às vezes você Ela cai acorda todo comigo. dia. ela quer. Eu, Ah, mas eu prefiro no... agora no coador mesmo. Não tem como eu falar isso sem... Prefiro passado. Café coado. Passado, Pronto. café coado. Pronto. É, coado. Eu prefiro comprar café em pó Uhum. e sempre passar naquela V60, né? Aquela, isso, é. Sempre. Café expresso eu tomo assim quando... só Tá tem na expresso. rua, Aí se eu alguma tomo, coisa, mas é. eu prefiro café... Mas você toma bastante, né, Zé? Na rádio você toma, né? Então, mas é que só tem expresso, não tem o quadro. É, né? Também. Eu tomo café há 2 anos, há pouco tempo. Eu não era acostumado a tomar café. Aí a família da minha noiva é mineira, então assim, Cafezinho É e bom de café. queijo. Eles têm café no bolso. Mas sabe o que eu achei legal do café? Que eu não tinha essa visão. O café, ele é a pausa do seu dia, né? Pra você respirar. Eu não entendia isso. Então, assim, eu ia fazer show longe. Eu parava num poço, eu tomava um refrigerante. Só que você toma um refri, você enche aqui, toma 2 goladas e toma e vai embora. O café não, você tem que ir assoprando. Aí você vê o negócio, você observa É a a O pausa, pista. nosso verdade. bate-papo entre Pensa. amigos aqui, ó. Exatamente. Era a Uma nossa proposta, pausa assim. naquela loucura da hotelaria. Então hoje é isso, Vamos é tomar um isso. cafezinho, vamos respirar, era isso. Agora o café, ele traz, apesar de seu caso ser recente, Paixão, mas o café ele sempre traz pra gente uma memória afetiva. Algum momento da nossa vida, algum momento de reflexão que a gente Sim. pensou. Pensando no momento de tomar café, que memória afetiva traz pra vocês? Cara, a minha me lembra muito a casa da minha avó em Pernambuco, que ela tem 11 filhos lá em Pernambuco. E todo mundo na mesma casa. Eu lembro que minha mãe se separou do meu pai, a gente foi também pra casa da minha avó. Então você imagina, a gente devia ter umas 15 pessoas e todo mundo jantando ao mesmo tempo. E todo mundo lá tomava muito café. E lá a galera é muito café mesmo. É tipo assim, é um copo desse tamanho aqui, ó. Cara, De café. Os copão grandes, assim. Até hoje, minha mãe, todo mundo vai tomar café. Meu, Misericórdia. a garrafona é bitelona, assim, que dá pra Dá 3 zestão de pessoas. café. Então, assim, eu lembro muito de ver todo mundo com um copão, assim, ó, desse tamanho, lotado de café. E eu falava, caramba, a galera gosta de café. E eu tomava com leite. Aí hoje eu tomo, então assim, lembra muito a família toda lá reunida, tomando um cafezão, todo mundo. E o Zé? a minha memória é minha mãe. Minha mãe, ela que me ensinou a tomar café, ela é viciada. E um dia ela fez uma promessa, assim, que ela ia ficar 1 ano sem tomar café se ela alcançasse uma graça. Ela alcançou a graça. E um dia eu cheguei na cozinha, cara, eu fiquei com tanta dó dela. Ela tava com um pote de pó de café aberto. Cheirando. Assim, ó. Nossa, meu. E ela tampou, eu falei, mãe do céu, você vai na biqueira, não vai dar certo. Mãe do céu. Aprendi a tomar café por causa dela. E toda vez que a gente vai na casa dela, no final da tarde de um domingo, ela passa um cafezinho. É uma delícia. Ah, é bom. É muito bom. Gente, super obrigado. Antes, Obrigado a gente queria vocês. deixar uma pequena lembrancinha do nosso podcast aí Obrigado, pra cara. vocês. Pequeno mimo aí pra vocês lembrarem desse Ô, bate-papo. canequinha que legal. esmaltada. Ô, É. que delícia. Legal. Nossa, Obrigado. essa canequinha aqui é top. Obrigado, de coração. Muito obrigado por terem aceito Obrigada, o convite. viu, gente? Parabéns Muito pelo bacana. podcast. Imagina, chama a gente mais, pô. Mas vamos Foi um mesmo. sacrifício, né, pra gente chamar Mas de deixa eu falar pra vocês, eu percebo aqui uma sinergia muito gostosa, assim. Muito. Como é que é a palavra? Conexão. Uma conexão muito gostosa mesmo. Parabéns. obrigado. Passa Obrigada. rápido, assim. Vocês são. Obrigado, Vocês muito se bom recebem A muito gente bem. faz o que a gente gosta. Muito É, legal, isso aí. natural. É um podcast bem natural, É. bem que... Uma vibe muito gostosa. Não é um E negócio vocês devem que ser mineiro, porque recebe a gente com café. É, pão. pode crer. É tudo hoteleiro aqui, tipo, paixão em servir, sabe aquela coisa top, assim? top. Legal, legal. Gente, Obrigado. Tchim, Vou tchim. fazer Obrigado a um vocês, brinde. tchim, tchim. Obrigado ao Brinde aqui, ó. Espaço Imã. Tchim, tchim. obrigada, Obrigado, gente. Imar. Obrigado, irmã. Até a Tamo próxima, junto. gente. Pode café, hein?